No Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos e convidamos para a nossa reflexão semanal. Hoje, voltando ao Pai Nosso, nós estudamos a sexta petição: tentação ou provação. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe com sua graça, presença e bênção neste nosso momento de reflexão. Tentação ou provação? Inicio esta nossa reflexão com uma pergunta: por que o cristão tem sofrimentos em sua vida? No Catecismo Menor, lemos a sexta petição do Pai Nosso, ensinada por Jesus e também registrada pelo doutor Martinho Lutero no Catecismo Menor. E não nos deixes cair em tentação. E Lutero pergunta o que significa isso? E ele então mesmo responde: Deus, em verdade, não tenta ninguém, mas suplicamos nesta petição que ele nos guarde e preserve, para que o diabo, o mundo e a nossa carne não nos enganem nem nos seduzam a crenças falsas, desespero ou qualquer outra grande infâmia ou vício. E, ainda que tentados, vençamos afinal e retenhamos a vitória. Algumas considerações. Primeiro, tentação é tudo aquilo que desperta em nós a vontade de pecar contra Deus. Segundo, Deus não tenta ninguém ao pecado, mas ele permite que apareçam dificuldades, geralmente trazidas por Satanás, em nossa vida, para provar e fortalecer a nossa fé e o seu amor para conosco. Terceiro, quem nos tenta são, na verdade, o diabo, o mundo e a nossa carne, ou a nossa natureza humana pecaminosa. Estes são os três grandes inimigos que fazem todo o possível, e mais um pouco, para nos levar ao pecado e assim nos desviar ou afastar de Deus. Quarto, nesta petição pedimos, primeiro, que Deus não permita que sejamos tentados para o mal. E segundo, que Ele nos fortaleça e preserve nas tentações para termos força para a fim de resistir e que Ele nos ajude a vencê-las, porque nós somos fracos para isto. Quinto, o cristão deve estar preparado para fugir das tentações e vencê-las, pois o diabo é um inimigo que não se cansa, e fora de Cristo e sem a palavra de Cristo, ninguém tem proteção contra as investidas violentas de Satanás. Sexto, podemos vencer as tentações, primeiro, orando a Deus. Segundo, evitando más companhias e certas diversões e lugares perigosos. E terceiro, sobretudo, conhecendo e usando a palavra de Deus. Tentação ou provação? Sugiro a leitura de Gênesis capítulo 22, versículos 1 até ao 19. Será que Deus tem prazer no sofrimento de Abraão naquele episódio de Gênesis 22? Deus prometera a Abraão uma descendência numerosa. E agora, quando Deus lhe permite um filho, Deus o pede em sacrifício. Ou será que Deus estava brincando com os sentimentos de Abraão? Ou estava fazendo tudo isso apenas para tentar Abraão? Será? Estimados, este não é o caminho para interpretar este texto de Gênesis 22 e qualquer outro texto bíblico. E isso por um motivo muito simples. Deus não tenta ninguém, diz Lutero. Deus apenas põe o fiel à prova para que ele seja fortalecido e reconheça cada vez mais o amor, a companhia e a proteção de Deus. E por isso,
precisamos ver este e outros textos numa outra ótica desta história tão conhecida. Vamos lá então. Em primeiro lugar, a boa notícia é que o adolescente Isaque, o filho tão desejado, não é sacrificado. Aliás, a prática do sacrifício de crianças pelo Estado ou o país, a pátria, era algo comum naquela época. Servia, segundo a crença das pessoas, para aplacar a ira dos deuses, os deuses cananeus. E, na luta pela preservação do poder, sempre acaba sobrando para os mais fracos e os mais frágeis. O Estado, ou o rei, daquele tempo, eles precisavam do sacrifício de crianças para se fortalecer. Era a ideia que eles tinham, né? Mostrar poder sacrificando crianças. Olha só. Segundo lugar, neste texto e neste contexto de sacrifício de pessoas, Abraão, ele tem a sua fé colocada à prova. E ele se mostra servo obediente. Ele veste a camisa da obediência e então não importa o que está acontecendo, mas Deus pede, então, que assim seja feito. E neste sentido ele quebra a lei religiosa daquela época, que previa sacrifícios de crianças. Por quê? Porque Deus permitiu ao obediente Abraão não sacrificar o seu filho, mas o próprio Deus providencia o sacrifício, um carneiro que Deus providenciou. Aliás, a obediência da fé cristã não carece de leis e regulamentos humanos para ser fortalecida. Ela precisa, sim, manter-se fiel ao Deus que é fiel. A obediência dos filhos de Deus é uma resposta livre, mas sempre de amor, ao amor de nosso Deus. O Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Pai amado, é contrário ao sacrifício de pessoas, ainda mais pessoas inocentes. E a narração bíblica da prova de Abraão mostra, na realidade, um Deus que preserva a vida de Isaque e de todas as pessoas indefesas. O nosso Deus não deseja sacrifícios e nem a morte de inocentes. Ele não exige mais sacrifícios inocentes. Isso porque na pessoa de Jesus Cristo, Deus mesmo sacrificou-se, ele, na pessoa de seu Filho, para que não houvesse mais a necessidade de sacrifícios humanos, nem de animais. Cremos em Deus, o Deus que protege a vida para ampará-la e salvá-la. Na Páscoa, por exemplo, Deus revelou o quanto cuidou da vida do seu único filho. Esperança nossa na tentação. Sim, esperança nossa, porque se Deus cuidou de Jesus na tentação e durante toda a sua vida e também na morte, ressuscitando-o ao terceiro dia, nós também temos esperança na tentação. Quando o egoísmo humano nos prova, podemos ter confiança na proteção de nosso Deus e Pai. Segundo, Deus não tenta ninguém. Vamos nos imaginar numa viagem, num passeio a um lugar público, um jardim, perto de Jerusalém. A Bíblia relata sobre vários jardins. O Jardim do Éden, por exemplo, em Gênesis capítulo 2. E após a Páscoa, num jardim, Jesus, o ressuscitado, ele foi confundido com o jardineiro, conforme João 20, versículo 15. E mesmo antes da crucificação, Jesus se recolhe ao silêncio da oração no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Lucas 22. E é neste jardim das oliveiras que o mestre dirige-se
aos seus discípulos e lhes diz: orem para não caírem em tentação. Porque ali, neste jardim, Jesus vive toda a sua humanidade e de forma muito intensa. Ele anseia por ajuda para superar a própria tentação de ser infiel à missão que o Pai lhe deu. Porque para o cumprimento da sua missão, ele precisava do apoio do Pai. Por isso Jesus diz: orem comigo. As tentações geradas pelo egoísmo humano nos acompanham. E elas geram medo e mexem com o corpo, mas também com os sentimentos de cada um de nós. Sentimento de culpa, de vergonha, de pavor, e, enfim. Esses sentimentos desestruturam a vida e dificultam o convívio humano. Aliás, quem de nós não viveu uma experiência assim? Pois é, Jesus conhece a vida humana. Ele conhecia e conhece a vida dos seus discípulos de então e de agora e de sempre. Jesus sabia, aliás, ele sabe, que o ser humano vive mais o medo do que da liberdade de confiar. Por isso Jesus anima a orar para não cair na tentação. O nosso Deus é mais forte do que toda e qualquer situação. E ele é mais forte do que o nosso egoísmo humano. Jesus nos acompanha no caminho, sim, da culpa, da mentira, da vergonha, para nos amparar e livrar destas tentações. Jesus venceu as tentações no deserto, sendo obediente ao Pai. Ele tinha certeza de que, apesar das tentações que foram infligidas por Satanás, Deus o carregava em seus braços. Sabia que Deus, em verdade, não tenta ninguém. Essa igualmente precisa ser a sua, a minha, a nossa certeza, caros amigos, irmãos. Sim, não deixemos que o diabo nos tente. Confiemos em Jesus e em Deus, o nosso Pai amado. Oremos. Senhor Deus e Pai celestial, quando fardos pesados machucam a nossa caminhada, ajuda-nos. Dá-nos olhos claros que descobrem a tua proximidade. Prometeste que jamais nos abandonarias. Esta é a nossa esperança, motivo de paz e gratidão. Obrigado, Senhor Deus, porque és amigo da vida e nos fortaleces, em especial nas dificuldades e tentações. Colocamos diante de ti as nossas tentações diárias, os nossos maus pensamentos. Lembramos das tentações que pesam na vida de muitas pessoas. Guarda, protege, cuida dos teus filhos em todo o tempo, por amor e em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Agradecemos a sua companhia e desejamos que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos acompanhou até aqui, também nos acompanhe no decorrer desta semana, e na próxima semana convidamos para estarmos juntos em mais uma reflexão semanal. Fiquem todos com Jesus e até lá.